Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje estamos aqui para dar início ao nosso quarto trimestre de 2021. Lições maravilhosíssimas da Escola Bíblica Dominical, lições publicadas pela CPAD. E nós já estamos, então, no último trimestre e o tempo está passando em uma velocidade absurda. Que bom que nós temos aproveitado o nosso tempo com estas lições tão ricas e esta não é diferente. A nossa primeira lição já está proposta falarmos sobre o mundo do apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque o tema geral para este quarto trimestre de 2021 é justamente o apóstolo Paulo. As lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Você que já está acompanhando o nosso trabalho aqui nesta plataforma, eu peço que você continue nos apoiando. E esta lição, a primeira lição, será ministrada no próximo dia 3 de outubro de 2021. E o pastor comentarista, pastor Elianai Cabral. Essas lições são extremamente importantes para quem quer conhecer um pouco a respeito da história da igreja, da história missionária. Essas lições são impactantes e cheias de graça e de virtude do Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer uma oração juntamente com você. Não faça a introdução da sua classe de escola bíblica sem antes fazer uma oração. Então eu convido você a fazer uma oração juntamente comigo. Após, iremos fazer as leituras que irão fundamentar nossa reflexão e já introduzir todo o nosso conteúdo. Senhor, a ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito. Visite-nos agora, traga iluminação, que este quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical seja de grande enriquecimento, de grande ensinamento para todos aqueles que ascenderem a este conteúdo. É aquilo que humildemente peço. Eu faço isso no nome santo de Jesus. Amém. Antes de fazermos todas as leituras relacionadas ao nosso assunto, eu quero que você veja o sumário desta reflexão, né? As 13 lições que serão apresentadas aqui, elas estão passando aí, você pode observar cada uma delas. E eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez. Não saia sem antes se inscrever neste portal bíblico. Ajude-nos a crescer nesta plataforma, a chegar a 1000 inscritos. E você que já faz parte dos mais de 700 inscritos aqui do Portal Bíblico, meu muitíssimo obrigado. E você continua tendo total liberdade para continuar a compartilhar nossos conteúdos nas suas mídias sociais eclesiásticas, abençoando quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Todas as lições, todos os títulos das lições que serão ministradas até o final deste ano estão aí projetadas para você, para o seu conhecimento. Eu estou certo de que o Senhor falará ao nosso coração através destas preciosas lições. E o texto áureo para esta lição: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos capítulo de número 9, versículo 15. E hoje falaremos sobre o mundo do apóstolo Paulo. A verdade prática diz: segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. E a nossa leitura bíblica, Atos capítulo 26, versículos 1 ao 7. E eu quero que você pause o vídeo agora e acompanhe toda esta leitura, seja na tela do seu smartphone, na tela do seu notebook ou até mesmo na sua Bíblia física, que você com certeza tem em mãos. Estes textos são importantes porque eles fundamentam a nossa reflexão a partir deste momento. Iremos falar então sobre a vida, ministério do apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. E esta lição tem um objetivo geral proposto, que é justamente saber como o mundo de hoje é porta aberta para o Evangelho. E cada um dos pontos específicos desta lição busca apresentar o mundo de Paulo no Império Romano
e também discorrer sobre o mundo cultural de Paulo, como também descrever o mundo religioso do tempo de Paulo. Então, já chegamos no último trimestre de 2021. Nós que amamos a Escola Bíblica Dominical, já falamos de tantos assuntos gloriosos e estamos concluindo este ano de 2021, começando com essa primeira lição, e eu estou certo que esta será também de grande enriquecimento. Falaremos sobre a vida do apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. O pastor comentarista desta lição, além de consultor doutrinário e teológico da CGADB, CPAD, também é escritor e conferencista, pastor Elienay Cabral. Eu estou convicto de que este pastor tem todo o respaldo dos irmãos assembleanos espalhado Brasil e mundo afora. Então veja, quando Ananias está agora diante do apóstolo Paulo, recebendo aquela palavra que o próprio Senhor ordenou, né? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o nome ou o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Ali, veja, o Senhor dá aquela ordem para que Ananias fosse ao encontro de Saulo de Tarso, Paulo também, o seu nome romano, grego, em Damasco, em casa de Judas, na famosa rua chamada Direita. E aqui nós vamos perceber ao longo do capítulo 9 aquele chamado surpreendente deste que outrora perseguia a igreja de Cristo. Então hoje vamos falar sobre o mundo de Paulo no Império Romano, uma introdução geral a respeito do assunto, o mundo cultural de Paulo e também o mundo religioso de Paulo. Então, como entender a origem deste personagem? Quem foi esse homem? Qual a sua origem? De que família ele é? A Bíblia, a bem verdade, não nos dá muitas informações concretas da vida cronológica de Paulo. Então, como, por exemplo, a data do seu nascimento. Quem é que sabe precisar a data de nascimento de Paulo? Não há quem possa dizer tal informação. A sua formação cultural, a sua formação religiosa, geograficamente, Paulo, que é um nome romano, era natural de Tarso, capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Cídnus, na Ásia Menor. E sobre o seu nascimento, então, entendemos que, embora não tenhamos uma data precisa, podemos subentender, podemos deduzir, estimar que ele tenha ocorrido no ano 5º antes de Cristo, o que colocaria o apóstolo Paulo no momento em que Cristo estava sendo crucificado, tendo entre 30 e 35 anos de idade. A geografia do mundo de Paulo. Geograficamente, o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano. Naqueles dias, entre o ano 33 e 35 depois de Cristo, o imperador quem governava este Império Romano era Tibério. E a dimensão geográfica do Império Romano, que é algo escandaloso, eu quero projetar para você aqui também, para que você tenha uma ideia, uma dimensão do que foi o Império Romano. Toda esta parte em verde, você vai ver que é o império ou território que ocupou o Império Romano. Então foi um império gigantesco e que atingiu grandes proporções geográficas territoriais. E isso era muito bom, isso era excelente, porque poderia possibilitar as viagens missionárias, o que logo após a conversão de Paulo, logo após um período de tempo onde ele espera ansiosamente pela confirmação desse chamado, aguardando Barnabé em sua casa, e estes agora indo em direção à Antioquia da Síria, e dali numa reunião de oração, algo glorioso acontece. O Espírito Santo pede que sejam separados a Barnabé e Paulo para uma grande obra. Esta obra nós vemos à luz de Atos dos Apóstolos, como esta obra de fato fora gloriosa. Então, segundo informes da história, a malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros, sendo que 90 mil quilômetros apresentavam condições excelentes para as viagens. As estradas do Império Romano
bem como as vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé cristã. Pelo Espírito Santo, o apóstolo percebeu as oportunidades incríveis para a disseminação do evangelho naquele grande, imenso Império Romano. E aqui fica uma pergunta para nós, se também temos tido esta percepção espiritual que o apóstolo dos gentios teve em seu tempo para fazer uso daquilo que era agora proposto a ele pelo Império Romano, pela sociedade da época, pela geografia da sua época, para levar a palavra de Deus aos gentios. Será que nós também temos nos comportado desta forma? Temo que em muita ou em grande maioria nós não temos nos comportado assim. Paulo vai usar os meios disponíveis de transporte da sua época, inclusive navios, pelas vias marítimas, nas quais alguns naufrágios ele acabou sofrendo e também enfermidades. Veja, as ferramentas que Paulo tinha ao alcance da sua mão, ele fez uso de cada uma delas. E muitos hoje negligenciam os fortes meios que estão diante de nós. Hoje nós temos um transporte muito mais avançado que o tempo de Paulo. Hoje nós temos facilidades que Paulo jamais talvez pensou que poderia a humanidade alcançar, e nós alcançamos estas melhorias, este aprimoramento das tecnologias que nos faz estar em qualquer parte do mundo em menos de 24 horas, sendo ainda bem expressivo neste tempo aqui apontado. Então, a geografia do mundo paulino tem papel essencial para a plantação das primeiras igrejas. Tem a chamada Pax Romana. Você já ouviu falar sobre a Pax Romana? Que foi um fator importantíssimo também. Foi uma época da história romana marcada por uma aparente paz e prosperidade durante a transição do período republicano para o período agora imperial, que vai trazer justamente a estabilidade ao Império Romano e garantir a autoridade de Roma sobre as suas províncias. Então este período vai ter esta aparente paz que vai auxiliar, que vai corroborar com a disseminação e plantação das igrejas naquele tempo. Por isso, devemos pensar nas oportunidades que Deus tem concedido a mim e a você para usar estas oportunidades com eficiência para a evangelização urbana e também das zonas rurais do Brasil e do mundo. O terceiro ponto aqui, Paulo chamado para os gentios, um chamado pontual e específico do apóstolo Paulo. Ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Em Atos capítulo 9, a chamada de Paulo, seu encontro com Cristo a caminho de Damasco, capital da Síria, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, e a fim de que caso encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Aqui está o propósito desta viagem de Paulo a Damasco. Então, Deus, em sua infinita misericórdia e sabedoria, e também na sua presciência, Deus separa então Paulo e o chama a partir desta excelente experiência espiritual, uma experiência impressionante, bem diferente, eu diria, totalmente diferente do chamado dos demais apóstolos. E este fora chamado justamente com propósito, e o propósito era justamente levar o evangelho, o nome de Cristo, ao mundo gentílico. É aquilo que se depreende do texto áureo desta reflexão, Atos capítulo 9, versículo 15. Ele soube então que o seu apostolado não se daria em Jerusalém, que já tinha Pedro, já tinha Tiago, o meio-irmão de Jesus, e também tinha João, além dos demais apóstolos que ainda não haviam se espalhado pelo mundo. Por esta razão, em Atos capítulo 26, no seu discurso diante do rei Agripa,
Paulo se levanta, põe-se sobre os teus pés, porque te apareci para isto, para pôr por ministro e testemunha dos gentios, a quem agora te envio. Esta é uma palavra dita por Deus ao apóstolo Paulo, Atos capítulo 26, versículos 16 e 17. Enquanto os apóstolos de Cristo estavam restritos e restringiam-se a anunciar Jesus aos judeus, e aqui uma pergunta que não pode ser ignorada: seria este um comportamento de omissão ou desconsiderar a importância do evangelho aos gentios? Talvez sim, e por esta razão que o Senhor urgentemente levanta um homem cheio de aptidões, de talentos e de uma posição firme naquilo que ele acredita, fiel à sua consciência, para ser levantado por Deus, para se tornar o grande plantador de igreja, como ele se torna. E talvez, se extrairmos Cristo do contexto histórico, o maior personagem, por certo, que permeou essa terra, talvez tenha sido o apóstolo Paulo. Então veja, o Senhor o comissiona e o Senhor o capacita para ir às nações da terra. Então veja, o nosso Senhor convoca o apóstolo Paulo de uma forma dramática, uma maneira tão interessante, para que ele justamente sirva ao Senhor como apóstolo entre os gentios. Quando lemos, por exemplo, no início da carta de Paulo aos Romanos, quando lemos na primeira carta aos Coríntios, também na introdução da sua carta aos irmãos Efésios, a síntese: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E será que o Senhor somente chamou Paulo, comissionou Paulo e já não chama mais, não comissiona mais? Que isso? Jamais pense dessa forma. Nosso Senhor continua a chamar pessoas como eu e você, e a comissionar pessoas como eu e você, e a capacitar pessoas como eu e você para um grande ministério. Precisamos somente de uma coisa: estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo que está a nos chamar. O segundo ponto: o mundo cultural do tempo de Paulo. A língua mundial daqueles dias. Qual era a língua mais falada daquele tempo? E a língua mundial daqueles dias era justamente o grego koiné. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné. Então, para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram as suas línguas nativas, suas línguas maternas. Entretanto, apesar da Palestina e todos os demais países do Oriente Médio estarem sob a autoridade do Império Romano, prevaleceu a língua helênica, o grego koiné, que possibilitava agora toda a condição literária daquele tempo, como também estava sendo possibilitada pela infraestrutura de comunicação que este Império Romano conseguiu construir enquanto este gigante império estava sendo edificado. O koiné, então, era uma língua muito popular, muito difundida naquele tempo. E como já disse, o Novo Testamento que temos, o seu original foi escrito no grego koiné. E o apóstolo Paulo, claramente, isso fica evidente à luz da palavra do Novo Testamento, que ele falava e escrevia o grego koiné de forma fluente, como também o aramaico e o hebraico. Então, utilizando o grego, Paulo teve uma formação básica em Tarso e posteriormente foi levado por seu pai até Jerusalém, e ali é criado aos pés do grande rabino chamado Gamaliel. Isso mostra que o seu pai, embora nós o desconheçamos, não saibamos sequer o nome do pai do apóstolo Paulo, mas por certo era um judeu zeloso da lei de Deus e que pertencia a um grupo de fariseus e que teve a preocupação de instruir o seu filho na profundidade da Torá, aos pés dos rabinos, e aqui especificamente de Gamaliel. Então, aqui nós temos que fazer uma reflexão acerca do uso principal dos idiomas principais que são falados hoje no mundo. Os principais que são falados hoje no mundo: inglês, francês, espanhol, mandarim, e todos esses idiomas seriam importantíssimos se nós
nos dedicássemos ao aprendizado para justamente a propagação do Evangelho de Cristo e a obra de evangelização. Então, o mundo cultural do tempo de Paulo. Ora, o Império Romano era agora quem estava em voga, quem governava o mundo então era o Império Romano, e ele respeitava, esta é uma característica interessante, que o Império Romano respeitava então aquela diversidade religiosa que havia naquele tempo. Então, desde que se respeitassem também os deuses do Império Romano. Então aqui temos um contexto idolátrico e de um sincretismo religioso terrível, a qual nós devemos, por certo, nos afastar de forma imediata. Em Roma, por exemplo, haviam cultos às entidades gregas como Eleusis, Dionísio, Átis, que se integravam com algumas divindades egípcias, por exemplo, como Osíris, Ísis, Serapis, bem como as divindades orientais, Mitras e Asclépio, uma divindade da cura. Havia também divindades da Ásia Menor sob o domínio do Império em Éfeso, Colossos e Corinto, tais como Diana, Artemis, entre outras deidades. E aqui claramente entendemos que são demônios, porque aquilo que os gentios sacrificam a demônios e não a Deus. Então essa diversidade, e eu quero que você ouça isso com muita atenção, esta diversidade religiosa acabou facilitando a propagação do nome de Jesus pregado pelos apóstolos. Mas veja, é muito importante que nós tenhamos atenção aqui, porque nós não podemos ver esta facilidade proposta por esta diversidade religiosa para darmos lugar ao sincretismo. O verdadeiro Deus não se mistura e também o verdadeiro cristão não se mistura. Nós fomos chamados para fazer diferença e sermos diferentes. A realidade atual da diversidade cultural e religiosa para abrir caminhos para que, de maneira inteligente, evangelizemos o mundo. Os termos do apóstolo Paulo no Areópago em Atenas. Veja, há um adágio, um dito popular que é mais fácil encontrar um Deus do que um homem em Atenas. Segundo alguns estudos, mostram que no tempo de Paulo havia mais de 30 mil imagens de ídolos apenas na cidade de Atenas. Então veja, estando Paulo agora em Atenas, Atos capítulo 17, isso é fantástico, estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, diante dos epicureus, dos estoicos, em tudo vejo que vocês são tanto supersticiosos, porque passando eu entre os vossos santuários, e diga-se de passagem, eram muitos, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Veja, Paulo, com uma sabedoria extraordinária, de uma habilidade intelectual fora do comum, percebe, ao ver aquela inscrição ao Deus desconhecido, como um meio, como uma ferramenta de introduzir o Deus de toda a terra aos atenienses naquele discurso no Areópago. Então isso é algo glorioso, que nós também tenhamos esta mesma habilidade que o apóstolo dos gentios teve para pregar e levar a palavra às nações. Então também tinha um contexto de uma influência filosófica helênica, grega no tempo de Paulo. Nesse mundo religioso havia a influência filosófica grega. Essencialmente, o Império Romano era politeísta. E o que é politeísta? Poli, muitos, né? Deuses. Então eles eram idólatras, adoravam mais de um Deus. E Paulo referiu-se isso quando lemos em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5. A influência filosófica grega, especialmente,
do gnosticismo. Isso era uma praga que estava maculando a igreja naquele tempo e também nos dias do apóstolo João, porque o gnosticismo, que vem da palavra grega gnose, pregava que o mundo havia sido justamente criado por uma divindade imperfeita e que, por isso, a vida na Terra era apenas uma forma maléfica usada para aprisionar o espírito humano e que o bem só seria alcançável em um nível espiritual. Então, o pecado na carne poderia ser até mesmo estimulado, porque a matéria ela era ruim. Então, isto era uma grande mazela que assolava a igreja no primeiro tempo e começa a influenciar, como disse aqui, o pensamento de muitos cristãos naquele tempo de Paulo. Então, os líderes daquela igreja tiveram de refutar com veemência essas teorias demoníacas, malignas do gnosticismo, cujos adeptos queriam misturá-las, ou seja, com as doutrinas de Cristo, ou seja, queriam propor um sincretismo, que é uma mistura, onde propõe manter-se algo ortodoxo daquela doutrina original, mas já está totalmente maculada, corrompida e totalmente pervertida. Essa talvez seja a melhor expressão. Então, este é o tempo que reflete a cultura, que reflete os contextos religiosos, filosóficos dos dias do apóstolo dos gentios. O terceiro ponto, o mundo religioso de Paulo. Ele primeiro se identifica como judeu. Isso é interessante. Em Atos 22:3, Paulo declara sua defesa em Jerusalém diante dos judeus que estavam se opondo à sua mensagem. E talvez o maior problema do apóstolo Paulo tenha sido justamente os judeus. Aquela classe judaizante que queria impor, questões relacionadas às leis cerimoniais, agora no tempo da graça, e misturar isso com o evangelho de Cristo. E Paulo claramente refutava esses pontos, e ele era duramente perseguido pelos judeus. Então veja, diante desses judeus em Jerusalém, que estavam tratando Paulo como traidor da fé judaica, olha o nível da acusação. Ele começa a dizer: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. E ele não falava em grego aqui, ele falava justamente em hebraico para aquela plateia de judeus que estavam justamente esperando que ele falasse apenas em grego. O apóstolo Paulo tinha o sangue de pais judeus. Ele se apresenta, digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Aqui ele se diz um benjamita, talvez tenha herdado o seu nome Saulo, do benjamita mais famoso até então, porque agora considero Paulo mais importante que este primeiro benjamita, chamado Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Então, o seu pai era um judeu zeloso e influente na sinagoga em Tarso, e criou o seu filho para ser um fariseu, tanto quanto ele mesmo. Então, Paulo foi criado dentro da fé judaica. Não há como observar outra característica senão essa. A circuncisão foi lei que fora obedecida pelos pais de Paulo, que o circuncidaram ao 8º dia de nascido. A lei prescrevia que o menino deveria ter a carne do seu prepúcio removida no 8º dia, como foi com Isaque. Então veja, a lei prescrevia, e isso seus pais cumpriram na vida de Paulo. Uma vez que os judeus valorizavam muito as genealogias, o apóstolo também se declarou que é da linhagem de Abraão, da descendência de Benjamim. Ele também, dentro da fé judaica, se torna um defensor ardoroso da Torá. E o que é a Torá? Torá é parte de um todo, e este todo é a Bíblia hebraica, Torá, Nevim, Ketuvim, e aqui temos a Torá, os livros da lei, que nós conhecemos como Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então ele era um religioso extremamente zeloso, no sentido de cumprir piamente a lei de Moisés.
Por esta razão que em muitas incursões de Paulo, antes do seu encontro com Cristo a caminho de Damasco, ele entende que estava sendo apenas um fiel cumpridor da lei mosaica. E aqui mostra o extremo, e todo extremo não é positivo. O apóstolo, então, deu testemunho de que havia sido instruído no conhecimento da lei de Deus, da Torá, desde a sua meninice aos pés do rabino Gamaliel, pois conhecia tudo de ritos, leis, regras cerimoniais, ritualísticas que regiam o santuário em Israel. O mundo, o palco da mensagem do apóstolo Paulo ao povo gentílico. Então isso é muito interessante. O mundo, então, da qual falamos aqui, este mundo missionário dos apóstolos de Jesus, restringia-se numa visão inicialmente limitada apenas ao povo judeu. Isso é o que nós entendemos quando lemos, por exemplo, Atos capítulo 11, versículo 19, quando aquela perseguição que houve em Jerusalém e muitos começaram a sair de Jerusalém e muitos foram dispersos, que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, e não anunciando a ninguém senão somente a judeus. Então parece-me que estavam um pouco alienados ou focados em apenas anunciar o evangelho aos judeus. E quando o Senhor convoca o apóstolo Paulo, a mentalidade é totalmente diferente, uma mentalidade aberta, uma mentalidade que está totalmente pronta a encarar os desafios propostos pela propagação do evangelho, e ele vai ter estas características. Paulo tinha características helênicas, gentílicas, romanas, como também tinha características de um judeu. As culturas romanas e grega que Paulo adquiriu davam a ele todas as condições de peregrinar de um lado ao outro dentro daquele mundo, e vamos chamar aqui de mundo gentílico. E também ele vai plantar igrejas na Galácia, na Caia, na Ásia Menor. Ao longo das demais reflexões, por certo, iremos pontuar cada uma destas viagens missionárias. Então, o apóstolo Paulo não se importava com o status social, pois tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios judeus, nas praças do Areópago em Atenas. Ele estava preparado, de fato, para todas as coisas, instruído para todas as coisas. Portanto, o mundo dos gentios foi um palco que o Espírito Santo usou, ou podemos dizer, montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus Cristo e estabelecesse novas igrejas por onde ele passasse. O mundo de hoje é o mesmo palco que o Espírito Santo montou, né? E preparou, e que nós possamos ser esses pregadores, que preguemos o evangelho com a graça de Deus, porque a graça de Deus nos é suficiente, nos é bastante, e eu creio piamente nisso. Eu louvo a Deus pela sua vida, você que está aqui conosco, nos ajudando a crescer nesta plataforma. Meu muito obrigado. Este quarto trimestre promete, e muitas lições preciosas, tanto quanto esta, serão ainda ministradas. Não saia sem antes se inscrever aqui, deixe o seu like também, o seu comentário. Vamos fazer o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante. Ajude-nos a disseminar essa semente nos países de fala portuguesa, e vamos levar esta palavra preciosa aos confins da terra. Senhor, eu rogo a Ti que visite cada um dos Teus filhos que estão diante deste momento de reflexão agora, e libera a Tua bênção sobre eles. É o que humildemente peço, eu faço isso no nome santo de Jesus. Amém. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.